que você faria se saísse de férias para outra cidade e de repente se encontrasse em um outro país? Acho que os tipos mais aventureiros até gostariam de tal mudança de planos, mas a maioria de nós ficaria bem confusa. De qualquer forma, aposto que mesmo o mais louco dos aventureiros levantaria uma sobrancelha se soubesse que voou por quase meio século. Em 2 de julho de 1955, o voo Pan American 914 partiu de Nova York para Miami, na Flórida. Era um belo dia de sol e 57 passageiros a bordo do avião estavam ansiosos para ver as praias quentes da Flórida. O avião decolou sem problemas, mas 3 horas depois, quando já deveria ter pousado no aeroporto de destino, ele não estava mais em lugar nenhum. Os radares da torre de controle em Miami não mostraram nenhuma aeronave se aproximando e nenhum sinal de socorro foi recebido. Quando o controle de tráfego aéreo contatou a torre de Nova York, recebeu uma resposta desconcertante. O voo 914 simplesmente desapareceu dos radares. Tudo indicava que o avião estava perdido. Além de ter desaparecido dos radares, o controle de tráfego aéreo não conseguiu chegar aos pilotos através do rádio. O DC-4 simplesmente desapareceu no ar, sem deixar vestígio de si mesmo ou de qualquer outra pessoa a bordo da aeronave. A investigação logo foi iniciada. A rota do voo levava o avião a uma parte do Oceano Atlântico, e parecia que a única explicação para o seu desaparecimento era que ele caiu em algum lugar ao longo da rota. Equipes de resgate foram enviadas e a guarda costeira estava examinando as águas, mas ainda sem respostas. Nenhum pedaço do avião perdido foi encontrado. Os investigadores, sem ter muito o que fazer, apenas puderam encolher os ombros. 61 pessoas, passageiros mais a tripulação, simplesmente desapareceram, junto com uma máquina voadora gigante. Embora o caso nunca tenha sido realmente resolvido, houve uma declaração oficial de que o avião caiu, tirando a vida de todos a bordo. Mas apesar das inúmeras e compreensíveis perguntas dos familiares, ninguém sabia dizer o que realmente aconteceu ao voo 914, pelo menos até 37 anos depois. Agora estamos em 9 de setembro de 1992, em Caracas, Venezuela. É um dia como qualquer outro para Juan de la Corte, controlador de tráfego aéreo do aeroporto de Caracas. Ele apareceu no trabalho, tomou um café e sentou-se olhando para os voos. Ele fazia alguns comentários sobre um voo em andamento, quando algo estranho aconteceu. Aparentemente, do nada, um novo ponto apareceu em seu radar. Era como se uma aeronave tivesse surgido do nada, ou como se estivesse se escondendo do radar e agora decidisse aparecer. De qualquer forma, era algo estranho de se ver perto de um aeroporto. E de la Corte verificou as leituras várias vezes, pensando que era um erro, mas não era. As leituras estavam corretas, e logo ele e seus colegas puderam ver com seus próprios olhos. Em menos de 10 minutos, o culpado apareceu no campo de visão. A princípio, parecia ao controle de tráfego aéreo um avião comum, mas à medida que se aproximava, eles perceberam que era na verdade muito antigo. Um avião de passageiros DC-4 McDonnell Douglas, ainda com hélices em vez de turbinas modernas. Esses aviões ainda estavam em uso, mas tornaram-se obsoletos e foram substituídos principalmente por outros mais modernos. Mas isso nem foi o mais estranho. A confusão começou quando o piloto do misterioso avião contatou a torre e perguntou: "Onde estamos?" Como responsável, Juan de la Corte respondeu que estavam se aproximando do aeroporto de Caracas e perguntou para onde o avião se dirigia. Houve uma pausa do outro lado e então o piloto respondeu: "Somos o voo 914 da Pan American, indo de Nova York para Miami, Flórida, com uma tripulação de 4 pessoas e 57 passageiros a bordo." Isso pegou o controle aéreo completamente desprevenido. O que um voo da Pan American estava fazendo a 1.100 milhas do seu ponto de destino? E como ele chegou lá? De la Corte rapidamente fez algumas perguntas ao piloto, e o que ouviu em seguida o deixou muito confuso. O piloto disse que seu voo estava programado para pousar no aeroporto de Miami às 9h55 do dia 2 de julho de 1955. E dessa vez, era a hora de a torre de controle cair em silêncio. Antes de perguntar qualquer coisa, para não piorar a situação, o controle aéreo autorizou o avião a pousar. De la Corte não sabia o que pensar das palavras do piloto. Talvez ele pensasse que enlouqueceu, mas isso era irrelevante, pois havia pessoas a bordo da aeronave misteriosa. Ele precisava ter certeza que pousariam em segurança e decidiu fazer perguntas depois. Unidades terrestres foram imediatamente chamadas para auxiliar o avião e os passageiros, e ele pousou sem problema nenhum. Depois de se acalmar um pouco, Juan finalmente decidiu perguntar algo que o incomodava ao piloto.
Você sabe que hoje é 21 de maio de 1992? O silêncio seguinte lhe mostrou que foi um erro ter feito essa pergunta. Quando a tripulação de terra se aproximou do avião, a voz assustada do piloto no rádio disse: "Do que você está falando?" Quando Delacorte ouviu isso, ele sabia que teria que ordenar aos seguranças que fossem até ao avião e escoltassem os passageiros e a tripulação. Mas quando os seguranças se aproximaram da aeronave, o piloto fez algo que ninguém esperava. Juan ouviu a voz em pânico do capitão do voo dizendo: "Não, fiquem longe, estamos saindo agora." Então, ele ligou os motores novamente e, sem esperar pela autorização de decolagem, taxiou o avião até a pista. Juan tentou detê-lo pelo rádio, dizendo que ele estava criando uma situação perigosa, mas o piloto não respondeu. Ele simplesmente dirigiu até a pista, acelerou e decolou. Por algum tempo, o avião pôde ser visto no ar, logo apareceu apenas como um ponto no radar, e então desapareceu novamente. Nenhuma palavra poderia descrever o choque em que Juan Delacorte e seus colegas da torre de controle aéreo ficaram. Eles tinham acabado de ver um avião antigo aparecendo do nada, o piloto lhes dizendo que estavam indo para Miami, e antes que pudessem fazer qualquer coisa, ele voou novamente, desaparecendo no ar como se tivesse sido apenas uma alucinação coletiva. Nunca mais foi encontrado nenhum vestígio daquele avião, e até hoje ninguém consegue explicar o que aconteceu naquela manhã em Caracas. Então, isso parece muito suspeito, certo? Então eu devo dizer que há muita controvérsia sobre a credibilidade deste evento. Em 1985, um jornal chamado Weekly World News foi o primeiro a cobrir esta história. E sim, acabei de dizer 1985, 7 anos antes de a versão mais popular aparecer. Mais tarde, o mesmo jornal recontou a história mais 2 vezes, com outros detalhes, e com 1992 definido como a data do reaparecimento de uma aeronave que viaja no tempo. A foto de Juan Delacorte, controlador de tráfego aéreo em Caracas, também era diferente da original de 1985. Assim, a história foi amplamente anunciada como falsa e tornou-se uma espécie de lenda urbana. No entanto, a lenda ainda vive em muitos lugares e as pessoas a contam como querem. Mas e você, o que acha? O voo 914 realmente se perdeu no tempo durante 37 anos ou é tudo apenas uma farsa? Me conta aqui nos comentários. Curta esse vídeo e compartilhe com um amigo. Obrigado por assistir e até a próxima.